Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Olá, irmãos e irmãs. Chegamos ao 21º domingo do tempo comum. A oração do dia de hoje inicia assim: Ó Deus, que unisse os corações dos vossos fiéis num só desejo. Dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis. Nos ensina esta oração e nos lembra que nós somos chamados a sermos um só coração e uma só alma e orientar os nossos desejos ao encontro com Deus. Mas o que é que proporciona essa nossa união profunda de coração e de alma, de desejo e de ações? É amar o que ordenais e esperar o que prometeis. Às vezes, estamos dispostos a aceitar a vontade de Deus, mas aceitá-la quase se conformando de contragosto. Não estamos acostumados a desejar com todas as nossas forças a vontade de Deus. E nós temos que aprender isso. A primeira coisa que temos que aprender é amar o que nos vem de Deus. Amar a sua palavra, amar os seus ensinamentos. E eu tenho medo que muitas vezes a gente seja mais acostumada a amar o que sempre fizemos, o que nós achamos ser bom, sem se preocupar de averiguar que sejamos capazes de amar o que nos vem do próprio Deus. Tem coisas que nós deixamos de lado. Amar o que ordenais e esperar o que prometeis. A nossa esperança deve ser no cumprimento das promessas do Senhor, não no cumprimento dos nossos desejos, das nossas vaidades, das nossas sedes, que muitas vezes são desordenadas. É esperar o que prometeis, ter esperança nas promessas que vêm de Deus. E aí, como é que podemos fazer isso? O Evangelho de hoje. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Até que, enfim, Pedro responde à pergunta direta por parte de Jesus: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É isso aqui. O cristianismo, a nossa fé, não é seguir uma filosofia, nem tampouco uma doutrina. A nossa fé é reconhecer Jesus como nosso Senhor. Descobrir e acolher o fato que Ele nos ama acima do que nós merecemos, com profunda humildade e com profunda gratidão, e amá-lo de todo o nosso coração. A nossa fé é reconhecer em Jesus, este Jesus, que se apresenta para nós, cheio de misericórdia e de amor, como o Salvador enviado por Deus. Então a nossa fé é verdadeiramente sentir-nos abraçados por Deus e querer unir a nossa vida à vida própria de Jesus. E de fato, sendo reconhecido por Pedro, Jesus disse: Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. É isso aqui, a nossa fé é construída sobre o amor e o conhecimento de Jesus por parte de Pedro. Não dá de sermos cristãos sem participar do conhecimento de Pedro, do conhecimento que ele tem de Jesus e do amor que Pedro tem por Jesus. Não podemos pensar de sermos cristãos sem amar a Deus e sem partilhar a nossa fé com a fé de Pedro e dos seus sucessores, de Pedro e do Papa,
porque é a Pedro que Jesus entregou as chaves do reino dos céus. É a sua fé, é a sua caridade, é o seu reconhecer a Jesus como Salvador que abre para todos nós a porta do reino dos céus. Nós temos que entender isso. Não podemos ser cristãos separando-nos da fé de Pedro e dos seus sucessores. Porque também a autoridade de Pedro precisa reconhecer como ser exercida nos diferentes momentos da história. E nós temos, graças a Deus, o Espírito Santo que suscita sempre um sucessor de Pedro em todas as épocas da história para iluminar o seu povo e para guiar o seu povo a testemunhar o Evangelho, o conhecimento de Jesus, e para nos unirmos a Jesus e ao seu amor nos diferentes tempos, diante dos diferentes desafios que nós temos. Não podemos pensar que a autoridade de Pedro se manifeste sempre do mesmo jeito, mas sempre de acordo com o que o tempo precisa, a fim de que o amor de Deus possa chegar aos homens e às mulheres do nosso tempo de hoje. E aí nós temos que aprender esta profunda humildade. E a segunda carta, a segunda leitura, a carta aos Romanos, hoje dizia, de fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição? Quem é que pode pensar de se achar perfeito e de julgar a todos e de se afastar de Pedro e de não precisar da chave da sua fé e da sua caridade para entrar no reino dos céus, como se Deus passasse por cima das suas promessas? Jesus prometeu a Pedro. Por que deveria retirar esta sua promessa? Por que deveríamos pensar que nós não precisamos dos dons do próprio Jesus para cada um de nós e para a nossa igreja? Então, sejamos humildes, sejamos capazes de nós reconhecer e acolher o que Deus nos ordena e esperar o que Ele nos promete. Mas para verdadeiramente amar o que Ele nos ordena, temos que fazer como Pedro, aprender a conhecer a Jesus, escutar o que Ele nos diz, aprender a conhecê-lo de perto, pensar que as suas palavras são para a nossa vida, nos preocupar mais em conhecer e acolher o ensinamento de Jesus. Não podemos pensar de sermos cristãos sem conhecer a palavra do Senhor, o seu ensinamento, o que Ele nos diz, a guia que Ele nos dá. Então, que este domingo ajude a nossa fé, a nossa humildade, a nossa esperança, a nossa caridade a estarmos unidos em seguir o Senhor e em testemunhar hoje também, através da nossa vida, que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E neste domingo, gostaria de fazer um convite especial a todos vocês. Aliás, 2 convites. Primeiro, no próximo domingo vai ter a Caminhada pela Paz. Faz 25 anos que na nossa diocese se realiza esta caminhada. É um momento precioso de participação de todos, porque a paz precisa do compromisso e de engajamento de todos, porque a paz só pode ser para todos se todos se engajarem para construí-la. Então convido todos vocês a estarem presentes no próximo domingo na paróquia de Imimirim, na tarde, para participar deste momento precioso e importante para a nossa diocese. Hoje, como nunca, é preciso testemunhar a nossa vontade, a nossa disponibilidade em construir a paz. E o segundo convite, igualmente precioso, também de acordo com a palavra de Deus de hoje. Próximo domingo já será o mês de setembro, o mês da Bíblia. Que todas as comunidades se reúnam para aprofundar o conhecimento de Deus através da palavra de Deus. É o instrumento príncipe que nós temos para não nos iludir e não correr o perigo de errar na estrada do seguimento de Jesus,
deixando que a palavra se torne lâmpada para os nossos passos. Então convido todas as comunidades a se reunirem a cada semana para aprofundar a palavra de Deus. Então, conto com todos vocês. Um bom domingo para todos. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.